Pois é. Mas, Débora, a gente falou ontem sobre um outro assunto que provocou bastante polêmica, que eu gostaria de trazer de volta, que é aquela discussão a respeito das declarações do CEO do Carrefour sobre a importação de carne produzida pelo Mercosul. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou sobre esse assunto, também entrou nessa discussão, porque você já estava trazendo para a gente muito do clima ali, né, no governo brasileiro e no mercado produtor de carne aqui no Brasil, né, a reação a essa declaração que tinha muito Foi bem negativa. E tem outros desdobramentos, então, agora com o ministro entrando nessa história, comprando também essa briga para o setor. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele endossou, inclusive, o posicionamento de várias entidades que são ligadas ao setor e que já tinham repudiado, rechaçado esse posicionamento do Carrefour da França. A gente teve ontem as entidades que são ligadas ao agro, publicando, inclusive, um posicionamento, grupos que representam o agro brasileiro, que saíram em defesa, então, da produção regional, é claro, e reiterando que o setor do bloco é líder em exportação de carne de frango e bovina, que foi o maior fornecedor ao longo da pandemia, inclusive, de diversos países, mantendo todos os padrões e toda a rigorosidade. Então, a gente teve várias instituições, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a Associação Brasileira de Agronegócio, Sociedade Rural Brasileira, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ou seja, todo mundo se posicionando altamente contra essa decisão do Carrefour da França de não comprar mais carne aqui da região da América do Sul, principalmente o bloco do Mercosul, por causa das medidas que poderiam, de alguma forma, ser contra ou deixar em prejuízo o setor do agronegócio da França. O ministro Carlos Fávaro, ele foi muito enfático em algumas falas dele. Ele disse o seguinte: olha, me surpreende a presidência local aqui do Brasil dizer que não vamos continuar comprando porque nós sabemos que tem boa, nós vamos continuar comprando porque sabemos que tem boa procedência. Quem não quer comprar é a matriz lá da França. O ministro faz, então, uma menção à resposta do Grupo Carrefour Brasil, que esclareceu desde ontem e que continua reafirmando essa posição, que isso é uma decisão apenas do Carrefour da França e que o grupo aqui no Brasil vai permanecer negociando a carne. Aí o que o ministro Carlos Fávaro diz? Ele diz o seguinte: ora, se não serve ao francês, não vai servir aos brasileiros, então que não se forneça carne para nenhum mercado dessa marca aqui no Brasil. Foi o que disse Fávaro, então, durante esse evento que ele teve na noite de ontem na Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. E essa fala do ministro vem, Clarissa, depois que mais um grupo varejista lá na França aderiu a essa decisão do Carrefour francês, a essa decisão de não comercializar carnes vindo aqui da região do Mercosul, inclusive, ou seja, trazendo aí, foi o Le Mousquetaire, que disse que não vai também comprar mais carne vindo do Mercosul, mas isso, Clarissa, junto com a Danone, que há 40 dias também disse que não ia comprar soja aqui da região brasileira. Isso só reforça um posicionamento de entidades ou de grupos ou de empresários locais para proteger uma medida protecionista do setor agropecuário francês, que está fazendo uma pressão imensa nas autoridades locais, nas autoridades francesas e também nos grupos dos empresários. Eles têm feito manifestações, paralisado rodovias e tudo mais, porque eles dizem que isso vai comprometer competitividade, isso vai comprometer as vendas locais. Então, essa pressão é que tem gerado esse tipo de reação. Não há qualquer embasamento técnico que diga que o nosso padrão de exportação não atende às necessidades da França. Muito pelo contrário, são medidas tomadas para atender uma demanda local, um grupo, um setor local, e tem muito mais um posicionamento político do que qualquer posicionamento técnico que realmente embase uma decisão como essa. Então, o ministro Carlos Fávaro vem com esse posicionamento, duramente ali criticando, inclusive, até levantando essa possibilidade de grupos e de empresas ou de fornecedores não fornecerem realmente para a marca aqui no Brasil. Eu conversei com o Grupo Carrefour aqui Brasil, pedi um posicionamento deles e eles reforçaram esse mesmo posicionamento, essa mesma explicação que a França já vinha dando também aqui, de que isso era uma medida que correspondia apenas a uma decisão do grupo do Carrefour francês e que não iria alterar em nada nem as negociações e nem as compras de carne para o Carrefour Brasil e nem da Argentina, portanto, sendo apenas da França. Ou seja,
Isso ainda deve trazer alguns outros desdobramentos, viu, Contradição Clarissa? básica, né? Uma contradição. Básica. É o que o ministro falou, né, Débora? Se não serve para lá, serve para cá, peraí. Então, qual que é o posicionamento do Carrefour mundialmente? Tem uma posição uníssona da própria empresa? Não tem, porque o interesse ali, como você pontuou para a gente, é muito mais político, né?